Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Ponderação Cristã. Eu sou o Paulo, estou gravando o vídeo de hoje para falar sobre o que é ateísmo. Bom, por que eu decidi gravar esse vídeo? Porque eu percebo que há muita confusão, sobretudo na internet, sobre o que é ser ateu, o que é ateísmo. Muitas das vezes entre os próprios ateus. E é uma confusão que, embora comum na internet, os acadêmicos normalmente, as pessoas que lidam academicamente com esses temas, não tem essa confusão e, na verdade, há uma certa unanimidade, um certo consenso quanto ao significado do termo ateísmo. Mas na internet, muitas pessoas se sentem confusas em relação ao que é ateísmo. Bom, vamos lá. Geralmente as pessoas têm uma noção, ou dizem, inclusive os próprios ateus, que ateísmo é ausência de crença em Deus ou deuses. Então, se você tem uma ausência de crença, se você não acredita em Deus, você é ateu. E superficialmente, tudo bem nós nos comunicarmos assim, mas estritamente falando, isso está errado. Tecnicamente falando, ateísmo não é ausência de crença. Ateísmo é crença na ausência, isso faz total diferença. O ateu, ele acredita, ele tem crença, ele acredita que não há Deus. Quem tem ausência de crença é o agnóstico. O Graham Oppy tem um livro que chama The Basics of Atheism, o básico do ateísmo. O Graham Oppy talvez seja a maior autoridade em filosofia da religião no que diz respeito ao ateísmo, ou o maior defensor do ateísmo vivo. Então eu estou usando o nome de peso aqui, se bem que, como eu disse, existe um certo consenso de que realmente o ateísmo é crença na ausência e não ausência de crença. Bom, o ateu, portanto, não é aquele que não acredita que Deus existe. Ele acredita que Deus não existe. E dentre as várias razões que eu poderia citar para defender essa posição, uma me é particularmente forte, que é a maneira que nós distinguimos ateísmo de agnosticismo. Se nós insistirmos que ateísmo é ausência de crença, nós não vamos conseguir distinguir o agnóstico do ateu, porque o que nos permite distinguir o agnóstico do ateu corretamente é que o ateu, ele tem crença. E quem tem ausência de crença, quem suspende o juízo, quem não faz juízo nenhum, quem não acredita, é o agnóstico. O agnóstico afirma, eu não sei se Deus existe. Ele não afirma, eu sei que Deus não existe. Quem afirma saber que Deus não existe é o ateu. Então, ateísmo não é ausência de crença, ateísmo é crença na ausência. Tem um artigo do Stanford, também, com esse mesmo título, salvo engano, Atheism, que fala um pouco disso nos capítulos introdutórios lá sobre a definição de ateísmo, e ele justamente defende essa visão de que é um tanto quanto consensual entre os filósofos da religião, sobretudo em filosofia analítica contemporânea, que ateísmo não é ausência de crença, mas é uma crença na ausência. Tem uma história do porquê os ateus começaram academicamente até a se associar com a ideia de que o ateu é aquele que não acredita, em vez de ser aquele que acredita que Deus não existe. Isso está ligado ali ao século XX, com o movimento, por exemplo, do Anthony Flew, um acadêmico, um filósofo da religião muito influente, que alguns acadêmicos daquela época, encabeçados pelo Anthony Flew, começaram a defender que a chamada presunção do ateísmo. O que é a presunção do ateísmo? Seria a ideia de que o ateísmo é uma espécie de posição padrão dentre a perspectiva ateísmo, agnosticismo e teísmo. O ateísmo seria uma espécie de posição padrão, ou seja, na ausência de bons argumentos em favor da existência de Deus, nós estaríamos justificados em ser ateus. O ateísmo estaria racionalmente justificado. Se você não fornece, se o cristão, o teísta, não fornece boas evidências em favor daquilo que ele acredita, então o ateísmo é a posição padrão. E, portanto, é um tanto quanto confortável para o ateu assumir essa posição, porque ele não tem de se dar, a princípio, o trabalho de argumentar em favor da sua posição. Basta que o teísta não consiga sustentar a sua posição. Porém, esse movimento ele já está academicamente morto. Eu não sei de ninguém que defenda mais, mesmo os ateus, né? Quentin Smith, Graham Oppy,
enfim, eu não sei, o Heimer, eu não sei de ninguém que atualmente defende essa perspectiva. É uma perspectiva que já está morta, academicamente falando. Porque chegou-se a um consenso de que tanto o teísmo quanto o ateísmo são alegações de conhecimento. They claim something, eles alegam algo. O teísta alega saber que Deus existe e o ateu alega saber que Deus não existe. E, portanto, ambas as posições devem justificar as suas alegações. Quem não precisa, a princípio, justificar a sua posição é o agnóstico, que diz, eu não sei se Deus existe ou não, que suspende o juízo. Importante dizer que essa suspensão do juízo ela deve acontecer a princípio, porque na medida em que ou o ateu ou o teísta for fornecendo argumentos em favor da sua posição, o agnóstico precisa lidar com esses argumentos e não só lidar, mas também tentar propor argumentos em favor da sua perspectiva para balancear, para tentar superar os argumentos ou dos teístas ou dos ateus. Então, a princípio, a presunção é do agnóstico, não é do ateu. Outra coisa, é suficiente que se acredite em um Deus para que você seja teísta e não ateu. Essa ideia, portanto, que a gente vê na internet, mas os acadêmicos não fazem isso, de que, você é ateu em relação a não sei quantos milhares de deuses, você só é teísta em relação a um. Isso não faz sentido, porque o ateísmo não é algo quantitativo. Ou eu sou mais ou menos ateu. Não é assim que funciona. Ou você é ou você não é ateu. Ponto. E é suficiente para você ser ateu que você acredite que pelo menos um Deus, para você não ser, certo? Para você ser teísta, que pelo menos um Deus existe. Isso é condição suficiente para você não ser ateu. Então, se você acredita em um Deus, em dois deuses, em mais deuses, é absolutamente irrelevante para a questão de se você é ou não ateu. Basta que você acredite em um que você já não é ateu. Então, se você acredita em um Deus, em dois deuses, em três, em quatro, em mais, em centenas, é absolutamente irrelevante. Você é ateu desde que você acredite que não há nenhum Deus. E você é não ateu desde que você acredite que há um Deus, pelo menos um Deus, ou desde que você suspenda o seu juízo. Tá? Então é condição suficiente para você ser não ateu que você ou acredite em pelo menos um Deus ou que você suspenda o seu juízo. Porque, mais uma vez, quem suspende o juízo é o agnóstico e não é o ateu. O ateu também alega alguma coisa. Tá bom? Bom, se você gostou desse vídeo, não esquece de me seguir, de curtir, de compartilhar. Isso me ajuda muito a crescer, inclusive me motivar a continuar gravando mais vídeos assim. Espero que eu possa contribuir com um debate em filosofia da religião aqui no Brasil. Até a próxima!